Graça e paz, meus irmãos. Hoje, dia 2 de setembro, nós vamos aqui gravar e continuar com o nosso estudo bíblico, incentivo à leitura bíblica da nossa casa, da nossa igreja, e para todos aqueles que querem acompanhar um, um estudo básico da palavra de Deus. Logo nós vamos fazer coisas mais aprofundadas na palavra de Deus, mas eu quero dar um incentivo para você ler a palavra de Deus, transformando ela em uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acomodada, para que você possa compreender, para que você possa colocar o Espírito Santo de Deus que está dentro de você em prática todos os dias. Tá bom? Meu nome é Ronaldo Luquini, sou pastor da Primeira Igreja Batista Renovada aqui em Itanhaém. E vamos hoje participar e vamos conversar um pouco a respeito do capítulo de número 2 do livro de Atos, por ser dia hoje 2 de setembro, tá bom? Amém? Vamos lá. A vinda do Espírito Santo de Deus. Eita, começou a ferver. Agora nós vamos tacar fogo no rabo da raposa. Agora as coisas começam a tomar um outro formato. E diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, vou ler até o versículo de número 4. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalhavam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma destas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o que o poder do Espírito Santo dava a cada pessoa. E aí aconteceu esse bafafá todo, e no versículo 13 diz ainda: outros ainda zombavam, dizendo: esse povo está alcoolizado, ou está embriagado, ou está bêbado. O que aconteceu aqui? Vamos condensar esta passagem. Se bem que é impressionante, mas é difícil condensar uma passagem tão linda e tão maravilhosa quanto esta. Mas vamos tentar para que a nossa limitação humana possa compreender um pouco o que aconteceu. Dia de Pentecostes era uma festa em que todos os judeus se reuniam. Eles iam de diversos lugares do país, diversos tipos de linguagens, diversas traduções, diversas línguas, diversas tradições, diversas culturas. Eles se juntavam todos nesta festa de Pentecostes, que era como se fosse uma festa de primícias, para levar os primeiros frutos, as primeiras coisas boas que aconteceram naquele mês. E quando se juntaram, que estavam todos juntos, o que aconteceu? Veio esse vento impetuoso, veio esse vento, esse sopro, veio esse sopro em forma de línguas de fogo e foram tocando as pessoas. Quando as pessoas foram tocadas, presta atenção que elas não ainda falavam a língua dos anjos. Não era ainda uma confirmação que nós temos pessoalmente no nosso linguajar, do linguajar neopentecostal e pentecostal, a respeito do dom de línguas. Mas aqui, o que aconteceu aqui foi que cada um falava uma língua, e aquele que não era daquela terra natal, ele não falava aquela língua. Por exemplo, se o inglês estivesse aqui no Brasil, eu iria falar em português e o americano ia entender em inglês. Se tivesse um espanhol aqui no Brasil, eu ia falar em português e o espanhol ia entender em espanhol. Se o espanhol falasse em espanhol, eu, como sendo brasileiro sem saber de espanhol, ia compreender o que ele estava falando. E isso que confundiu todas as línguas. Porque aqui foi como se houvesse uma torre de Babel ao contrário. Na torre de Babel houve a confusão das línguas. E aqui houve o quê? A confusão de um entender aos outros. Como é difícil nós entendermos os nossos irmãos, né? Como é incompreendido às vezes nós entendermos todos os nossos irmãos. E quando nós nos espantamos quando entendemos uns aos outros. Essa é uma das funções do Espírito Santo de Deus. Ele veio para consolar, e ele também, nessa baixada que aconteceu aqui, ele veio para estabilizar uns aos outros. Todos eles estavam no mesmo patamar.
E aí, irmãos, acontece o seguinte, do versículo de número 14 até o versículo de número 42, exatamente, tem a pregação de Pedro. Assim que o Espírito Santo desceu sobre todas as pessoas que estavam lá, preste atenção que foram todas as pessoas, não foram somente os apóstolos. Todos aqueles que estavam lá receberam com a mesma intensidade, com a mesma unção. Mas qual a diferença dos apóstolos para eles? Os apóstolos sabiam o que estava acontecendo. Os outros não sabiam o que estava acontecendo. Quando vier o arrebatamento, alguns vão saber o que aconteceu, outros não vão saber o que aconteceu. Qual lado você vai ficar nessa volta do Senhor Todo-Poderoso? Mas vamos voltar à palavra de Pedro, porque aqui diz que, no versículo, deixa eu ver, 14, então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão. O que ele disse? Ele disse que Jesus Cristo verdadeiramente veio em amor e ele era o Filho de Deus, aquele na qual os judeus tinham crucificado, aquele que tinha sido ressurreto ao terceiro dia, e apareceu a todos os apóstolos, apareceu a uma grande multidão e subiu ao céu, preparando um lugar para nós naquele céu. E, irmãos, e aí ele faz uma comparação com Davi, no versículo 25, pois Davi disse o seguinte a respeito de Jesus: eu via sempre o Senhor comigo, porque ele estava ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não me deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à minha vida, e a tua presença me encherá de alegria. Pedro foi muito sábio nessa pregação, porque Pedro era um judeu e ele já conhecia as tradições da lei judaica. E ele conhecia que o Messias deveria sair da linhagem de Davi. E ele estava falando, usando a palavra, usando o Antigo Testamento, usando as Escrituras para dar conformidade e para dar autenticidade a Jesus Cristo, vindo como homem e ressurgindo de entre os mortos e nunca nos abandonando. E aí ele diz ainda o seguinte, no 32, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós este Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Então as pessoas começaram a compreender um pouco o que era aquilo que estava acontecendo. Todas criam em Jesus? Não. Nem todas criam em Jesus. A maioria não cria em Jesus. Mas eles começaram a crer pelo derramar do Espírito Santo de Deus. Às vezes nossas igrejas estão necessitando verdadeiramente de um avivamento, e quando nós falamos um avivamento é voltar a buscar a presença do Todo-Poderoso. Voltar a buscar a presença do Todo-Poderoso com as 3 coisinhas que existiam dentro da Arca da Aliança, que eram os 10 mandamentos, a palavra de Deus, que era a certeza que dentro da Arca da Aliança tinha um potezinho com um pedaço do maná, que era a certeza da sustentabilidade por Deus, e também tinha a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão, o que aconteceu com a vara de Arão? A vara de Arão simbolizando o nosso ministério, a nossa missão e o nosso chamado aqui na Terra. Então preste atenção, você precisa dessas coisas na sua vida para colocar em prática aquilo que Deus quer que você faça, amém? E aí no versículo 36 ele ainda diz, todo o povo de Israel deve ficar certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Olha que choque para aqueles que fizeram a crucificação de Cristo. Ele veio para os seus e os seus não aceitaram. E aí ele subiu ao céu. Subiu ao céu, perdoou aqueles que o crucificaram e ainda deu-lhes uma segunda chance. Imagina quantas pessoas que estavam aqui junto, recebendo o Espírito Santo de Deus, estavam no momento da crucificação de Cristo. Imagina quantos aqui eles
julgaram Jesus Cristo, deixando Barrabás solto e Jesus Cristo morto? Quantos aqui torceram para que houvesse um grande derramamento do sangue de Jesus Cristo nas mãos dos judeus e através dos romanos? Quantos deles? E aí eles foram confrontados com a verdade. Vocês fizeram errado até agora. Mas, pelo Espírito Santo de Deus que desceu aqui, ele está perdoando vocês e dando uma nova chance. E aí eles começaram a falar o que nós vamos fazer. E no versículo 38, Pedro entra com a finalização da sua palavra, a finalização da pregação, amarrando toda a pregação que ele fez. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que são de longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. E Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. E aqui, complementando, a palavra através dessa palavra, desse testemunho, dessa pregação de Pedro, mais de 3.000 se juntaram ao grupo. Que coisa linda e coisa maravilhosa. Primeira pregação depois da descida do Espírito Santo de Deus, houve-se 3.000 conversões. E aí, como que do versículo 43 até o 47, olha como os cristãos viviam. Essa é a igreja de Atos 2 que nós precisamos viver nos dias de hoje. Vou ler para você não ver que não é nada da minha cabeça. O 43 diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros tudo o que tinham, vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão, e participavam das refeições com alegria e com humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Aqui, como que eles viviam? Eles viviam cada um com a sua boa parte. Eles ajudavam as pessoas que estavam necessitadas, e as pessoas que estavam necessitadas, elas nunca pediam mais do que elas necessitavam. Hoje em dia as pessoas querem mais do que precisam. Hoje em dia as pessoas querem viver com mais daquilo que necessitam. Hoje em dia as pessoas querem viver com abundância de todas as coisas, se esquecendo que o seu irmão também precisa de ajuda, que o seu irmão também precisa de uma mão estendida. Essa é uma grande lição para nós, porque após o derramar do Espírito Santo, foi nos dada uma lição de humildade, em que nós tínhamos que vender aquilo que nós tínhamos e dividir com aqueles que não tinham nada. Você tem feito alguma coisa diferenciada desse jeito na sua vida? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado de melhor? Você tem sido um bom administrador das finanças do Senhor, de tudo aquilo que Ele tem colocado na sua mão? Vamos continuar a análise amanhã, a partir do capítulo de número 3. Lembrando que amanhã é dia 3 e eu espero vocês aqui mais uma vez, tá bom? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Até amanhã. Fui!